gravando. Então, meus amados irmãos, depois de uns dias de folga, né, nós vamos voltar para aquele assunto tão longo, tão extenso. Dá uma olhadinha aqui, por favor, se eu estou no ângulo aqui, se a lousa está no ângulo. Dá para aparecer a minha cara, a lousa, não está escuro nem nada. Está um pouco escuro. Não, é porque eu escureci a tela por causa da bateria. Chega um pouquinho mais perto, dá uma olhadinha, por favor. Tá dando para ver, se eu chegar aqui... Você tá com a caninha meio gordinha um pouquinho, tá parecendo ali. Então tá com defeito. Tá. Tá com defeito. Não tá bom, não. Bom, então, o nosso assunto, escatologia, é um assunto muito longo, tá? Por quê? Lembra aquelas duas coisas que a gente tem falado aqui com os irmãos, que é o tal do aliancismo, desde o começo do ano. Aliancismo e o dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Certo? Então, esses dois nomes aqui, né? São duas formas que eles vêm aqui no final da Bíblia e eles vêm voltando e organiza, tá? Então eles têm a ver muito com a parte de escatologia. Eles têm a ver muito com a doutrina da Bíblia no cerne, o entendimento ali, o centro, mas eles também, principalmente esse aqui, vem também voltando, orientado pela escatologia, tá? Então, essas visões aqui, elas são visões que criam um sistema. Então, vamos lá. Por exemplo, o que é que a Bíblia diz sobre o amor? Então, a gente pega a questão do tema. Eu vou pegar ali. Hoje em dia, a gente tem o celular, né? Talvez você, meu irmão, minha irmã, você que é um pouco mais antigo, você fala assim, não, celular com Bíblia no celular não é legal. Mas eu vou te apresentar um recurso que estava lá usando no tablet da vovó, da minha mãe, né? O tablet da minha mãe, eu cheguei lá agora, em 5 minutinhos eu preparei a aula. Por quê? Na Bíblia de celular que tem lá, que é de graça, e eu acho isso fantástico, que basta você ter um celular e você tem internet, hoje em dia todo mundo tem, que é uma coisa igual ter água e luz, né? Você tem celular com internet, pelo menos um celularzinho. Olha eu fazendo a propaganda aqui. Você pega, vai lá no negócio que baixa o aplicativo, escreve Bíblia, e você tem Bíblia de graça. Você não tem que pagar R$1 para ter a Bíblia. Isso é fantástico, porque não existe impedimento nenhum financeiro para que você tenha a Bíblia na sua mão, tá? Isso aí é fantástico. A segunda coisa que é fantástica, que eu usei lá no tablet da minha mãe, tá? O tablet, por quê? Para quem tem um pouco de problema de visão, ele é uma tela maior, né? É bem melhor, muito legal. E agora eu estou sofrendo aqui porque eu já estou ficando com problema de visão, né? Então, você chega aqui, aperta, né, os três, tem ou 3 pontinhos ou 3 risquinhos. Aí você tem o menu, aí tem ali pesquisa. Aí eu tenho aqui o tema que eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar sobre amor, que tem uma propaganda chata, é só clica no X, fechou. Aí eu escrevo ali amor, certo? Amor. E eu seleciono onde que eu quero, toda a Bíblia, sei lá. E aí o que que ele vai fazer para mim? Ó que maravilha. Eu aperto aqui no ir e ele vai me dar todos os versículos da Bíblia que tem a palavra amor. Aí eu, bom estudioso, vou lá, pego uma folhinha de papel e vou ver um versículo que é pertinente àquilo que eu quero. Não quero, José amou Joana. Eu não quero isso, eu quero Deus é amor, os versículos que tratam da doutrina. E assim eu vou ter um estudo simples sobre amor. E dá para fazer pregação, dá para fazer um monte de coisa. Tema, amor. Isso é fazer teologia sistemática. Ela pega temas. Então, quando a gente vai estudar a teologia sistemática,
a gente pega o tema do anjo, por exemplo, coloca lá, certo? Todos os versículos sobre anjo. O que a Bíblia inteira fala sobre anjo? Morte. O que a Bíblia inteira? Só que na teologia sistemática ela tem uns temas assim, não é qualquer tema, é anjos, né? Angiologia, soteriologia, que é o Espírito Santo. Então, tudo sobre o Espírito de Deus, Espírito Santo, etc. E assim a gente forma. Só que depois disso, antes disso, tem que ter a teologia bíblica. Eu estive apresentando nas aulas para vocês, não vou ficar falando tudo, porque basta ver lá os vídeos anteriores, né? Que eu falei, a necessidade de entender o contexto, entender para quem é a teologia bíblica. Então, você pega a teologia bíblica, entender muito bem a carta, o texto, aí você vai ver os temas, separar os temas para você pegar textos dentro de contexto, para você não ficar perdido, para você entender corretamente. Se você pegar aqui só tem muito pregador que faz errado. Ele vai direto nessa ferramenta que eu falei aqui, vai fazer uma pesquisa sobre amor e pega o versículo assim do nada, sem contexto nenhum, cria uma pregação toda errada. Ele tem que ter a teologia bíblica, que é o contexto. E aqui o sistemático, já vai formando o sistema. Mas depois disso, vem o grande sistema, que é esses dois aqui. Ele vem depois da teologia sistemática. Porque a teologia sistemática, ela vai ajudar você a entender o que a Bíblia diz sobre determinadas coisas. E esses sistemas aqui é um segundo entendimento, né, sobre o que a Bíblia diz. Por exemplo, a pessoa perde ou não perde a salvação? Tem gente que vai entender que a pessoa perde, então ele cai para um lado. Quem entende que a pessoa não perde, cai para o outro lado. Quais são os lados? Um se chama calvinismo, que é o que não perde a salvação, e o outro se chama arminianismo. O pessoal que diz que a pessoa perde a salvação baseado na Bíblia, com um monte de versículos, aí tem aquela questão da teologia bíblica, do contexto, da sua capacidade de interpretação, que eu já falei. Ele vai chegar a uma conclusão que a pessoa pode aceitar Jesus, ter a sua salvação, em determinado momento ele sai da igreja, larga Jesus para lá e ele perde a salvação. Nesse momento, se ele levar um tiro lá na rua, ele morre e vai para o inferno. Mesmo que um dia ele tenha entrado na igreja, se batizado, recebido o Espírito Santo, falado em línguas, curado alguém, ressuscitado alguém, não importa. No momento que ele deu as costas para Deus, Deus dá as costas para ele, ele está vivendo lá no mundão, fumando, bebendo, fazendo tudo, levou um tiro, morreu, foi para o inferno. Mesmo que ele tenha sido crente um dia. Pessoal que acredita nisso está aqui. Arminianismo. Assembleia de Deus é um exemplo. Quem está do lado de cá, que o crente pode sair da igreja, ir lá para o mundão, fazer tudo errado, levar um tiro e ir para o céu, porque uma vez salvo, salvo para sempre, está aqui, batistas e quem? Os presbiterianos. O que acontece? Os presbiterianos, eles dizem que a pessoa toma a consciência de que ela é salva, ela nasce salva, ela não sabe que ela é salva, porque ela foi salva desde a eternidade, porque Deus disse, essa pessoa vai ser salva. O batista não diz isso. O batista pensa, o batista é uma mistura dos dois, igual o arminiano. Quem aceitar Jesus vai ser salvo. Quem não aceitar Jesus não vai ser salvo, certo? Só que esse pessoal aqui da Assembleia de Deus, por exemplo, vou escrever aqui, Assembleia de Deus, abreviado, esse pessoal, eles acreditam que do mesmo jeito que eu tive que chegar para Jesus, eu tenho que me manter em Jesus. No dia que eu desanimar, que eu não permanecer, aquele que permanecer até o fim que vai ser salvo, eu vou perder a salvação. É eu que tenho que me garantir. Eu que tenho que me esforçar para ficar em Cristo. O batista,
Não, o Batista fala assim, uma vez que você chegou em Jesus, Jesus te abraçou, Jesus colocou você no curralzinho dele, trancou, você não sai mais de lá. Você perde a sua liberdade. Então, ainda que você se desvie, vai ser momentaneamente, e o Espírito Santo que não sai de você, vai trazer você de volta. Na Assembleia de Deus, se você se desvia de Jesus, o Espírito Santo sai de você, igual quando Saul pecou, o Espírito Santo saiu de dentro de Saul e veio o espírito do demônio, entrou em Saul e começou a atormentar Saul. Aí o Davi, a Bíblia fala que o Davi tocava a harpa e acalmava o Saul. E o Saul ficava tentando espetar o Davi com a lança. O Davi ficou louco, né? Tentando matar o Davi tocando a musiquinha, tentando acalmar ele. Essa cena da pessoa possuída, depois que Deus abandonou, o espírito maligno tomou conta de Saul. Esse é o pessoal da Assembleia que acredita desse jeito. O Batista, não. O Batista, ele pega um pedaço dos dois. O Batista, você recebeu o Espírito Santo entrou ali no seu coração, ele transforma o seu coração e você renasce. Você é como se você tivesse já ressuscitado, você já virou uma parte da nova criação. Internamente, embora o seu corpo permaneça de carne, você, por causa desse corpo, você tem pecado, você não consegue mais voltar atrás, porque não foi você que transformou o seu coração, mas foi Deus, e você não pode mais voltar a ser um coração de pedra. Vou desenhar aqui um coração pretinho aqui, ó, um coração negro, um dark coração, dark, do mal, certo? Então você não consegue mais voltar a ser o que você era antes, porque você é uma nova criatura em Cristo. Aí, se você se desviar momentaneamente, você vai dar de cara que você não consegue mais viver naquele ambiente, e o Espírito Santo que está dentro de você, que é uma nova consciência em você, vai te trazer de volta, porque você é uma nova criação. Os presbiterianos acreditam mais ou menos assim também, só que tem aquela diferença, né, que praticamente eu faço essa crítica, né, porque eu posso, né, pensar que eles não deveriam pensar assim. Qual que é o sentido? Eu sou salvo na eleição. Quem me salva é Deus na eleição, na predestinação. Então eu já nasço salvo. Então eu não precisaria aceitar Jesus necessariamente. Por quê? Porque eu fui salvo num processo chamado eleição. Eu sou eleito desde a eternidade. Certo? Então, para que converter a Jesus? Quer queira ou quer não, independente do que eu fizer, eu vou para o céu. Eu fui escolhido. Certo? Então é meio estranho isso. E quando eles dizem, e ainda tem o problema do calvinismo, quando você diz que a pessoa é escolhida, significa que tem assim, eu e o José. Deus escolheu Samuel, mas Deus não escolheu o José. Logo, Deus quer que o Samuel vá para o céu, mas o José, Deus não quer ele no céu. Deus poderia ter escolhido o José, mas Deus não escolheu. Mas é pelo mérito do José? Não. É pelo mérito do Samuel? Não. Independente do que o Samuel faça, Deus já escolheu ele. É pela escolha, não é nem pela questão do mérito. Não é porque Deus viu a vida inteira lá do Samuel, desde o nascimento, do zero momento até Samuel viveu ali até os 81 anos. Deus olhou lá para o futuro, viu como Samuel viveria e chegou à conclusão: esse cara é firmeza, vou levar para o céu. Não é. Sistema calvinista, sistema de eleição, é simplesmente porque eu sou Deus, eu posso salvar, está toda a humanidade perdida, mas porque eu sou misericordioso, eu vou salvar algumas pessoas para a humanidade não se perder, porque eu sou bom. Então eu vou escolher ali entre tem dois ali iguaizinhos, eu vou escolher esse aqui, porque eu quero, não tem explicação, é porque eu quero, não é porque eles são bons, os dois são iguais, mas eu resolvi que eu vou salvar alguns. Isso é calvinismo. Se Deus salva alguns e não salva outros, ele está predestinando
ao mesmo tempo, uns para salvação e outros para perdição. Então, nesse sistema calvinista, o grande problema, ele é muito legal, mas o grande problema é que esse Deus, ele escolhe alguns para irem para o céu e escolhe, através disso, outros para acabarem indo para o inferno. Isso é estranho, eu não consigo entender, tá? Mas é isso. Mas eu não quero falar dessas coisas, certo? Eu só quero falar que o calvinismo, ele está em qual sistema? Ele está aqui. Calvinismo. Quem acredita no calvinismo trabalha bem com esse sistema aqui, ariancismo. Pode ser que tenha alguém lá do arminianismo que venha para cá, mas é um pouco mais difícil. E quem é do arminianismo, certo? Ele se dá muito bem com o dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? É a forma como Deus interage com o ser humano na história humana. Então, ele tem dispensações, ele tem formas, que são economias. Essa mesa está me atrapalhando um pouquinho. Então, essas economias lá em Adão e Eva, a única regra, não coma da maçã. Eu vou dizer que é maçã, mas não era maçã, era um fruto. Não coma do fruto. Uma regra, uma forma de trabalhar, uma única regra, não coma da maçã. Aí o que o ser humano faz? Vai lá e come da maçã. Aí saiu de lá, homem tem que trabalhar para plantar, para comer, mulher vai ter dores, homem vai mandar na mulher, tá indo, dilúvio, certo? Então nessa época é uma outra forma de lidar com a pessoa. Depois do dilúvio, uma outra forma de lidar com a pessoa. E vai indo, até que vai chegar a época da lei, vai chegar a época da graça, que é Novo Testamento. Mas eu não vou citar os detalhes, porque a gente já estudou sobre isso, certo? Eu só queria falar isso aqui. E o dispensacionalismo, ele diz respeito a tudo aquilo que a gente está vendo aqui, de pré-tribulação, pós-tribulação, etc. E a aula tem que começar de verdade, a nossa aula é sobre o dia do juízo. Então, eu estava tentando explicar para os irmãos nas aulas passadas que no final de tudo chega o fogo do céu e todo mundo morre. Então vamos ler aqui o versículo. Por quê? Porque é importante a pessoa saber que tudo que é falado, certo? É falado baseado em alguma coisa da Bíblia, algum versículo. Então a gente tem que saber qual é esse versículo. E por isso eu peguei lá o tablet da minha mãe e mandei tudo para mim. E está aqui, eu vou ler para os irmãos os versículos. Se os irmãos puderem acompanhar, acompanhe. Se não puderem, não acompanhe. Porque vai ficar gravado. Porque a gente tem muitos, mas muitos versículos para falar sobre a questão. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou começar. Vamos começar do zero aqui. Romanos capítulo 2, versículo 16, diz o quê? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Isso é Paulo falando. Então, Paulo está falando que vai ter um dia. Vamos colocar a palavra aqui, dia, certo? A Bíblia fala de dia do Senhor, dia do juízo final, dia do grande trono branco. E Paulo descreve, eu estou falando que só para vocês verem que as coisas não estão só lá em Apocalipse, ou como a gente viu, não estão só lá em Daniel. Nós saímos de Daniel, chegamos em Apocalipse, agora a gente está indo para outros lugares da Bíblia que falam sobre o dia do juízo. Então, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O que Deus vai julgar nesse dia? É o dia de julgar. A palavra dia, a palavra julgar. Ó, que legal. Vamos pegando a essência ali das coisas. O dia de julgar. O que? Os segredos.
Outras Bíblias talvez falam segredos dos corações dos homens, certo? Isso aí foi o que? Foi Romanos, capítulo 2, versículo 16. Vamos para o próximo versículo. 1 João, capítulo 4, verso 17. Apóstolo João ensinando na primeira carta de João, lá perto do Apocalipse, para a igreja. Capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Ele está falando, gente, vocês têm que amar os irmãos, porque no dia do juízo você vai ter paz, você vai estar confiante de que você vai ser julgado e você vai passar pelo julgamento e vai ser aprovado, porque assim como Deus é, que Deus é amor, Deus é amor, assim como Deus é amor, nós somos também nesse mundo. O que ele está falando? Presta atenção no que ele está falando. A carta de 1 João fala sobre amor. Se você não ama o seu irmão que vê, você não pode amar a Deus que você não vê. E ele fala sobre o dia do juízo. Ele fala que chegar no dia do juízo, se você amou o seu irmão chato, indecente, atrapalhado, burro, mal, se você amou o seu irmão, você vai ser aprovado. Mas se você foi um crente que queria chegar lá na igreja e sair e não queria falar com ninguém, você vai estar muito você vai estar perdido, né? A gente não pode, né, expressar as palavras, né, que falam, né? A gente não pode usar um linguajar torpe, mas você vai estar com problemas muito sérios, né? Então, gente, isso é muito sério. O cara chega aqui na igreja, o cara quer ser crente, o cara canta no coral. Aqui não tem coral, mas o cara canta no coral. O cara é pastor, mas ele não tolera o irmão. Ele faz por fazer, mas ele não ama no fundo do coração. Mas Deus lá em cima vai julgar os segredos do coração. Ele sabe se você ama de verdade. Se você não ama de verdade, você vai ser condenado. Por quê? Porque o critério é ser como Deus é. E Deus é amor. Qual que é o critério? Amor. Se você não ama de verdade, se você é um falso, você vai queimar no lugar certo para pessoas falsas, lá no fogo do inferno abraçado com o capetão, que é o seu lugar, certo? Então, gente, segredos, gente, amor, amor, amor. Se não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, certo? Eu bato nessa tecla, porque se prega um monte de teologia, mas chega na hora do vamos ver, a pessoa erra no básico, no essencial, tá? Mateus capítulo 25, e aí é todo ele. Vamos ver se dá para ler alguma coisa. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Vou pular porque senão a gente vai ficar falando aqui. As loucas, tal. Aí vamos ver o que mais. Tendo elas, depois chegaram. Pode falar. Mas mesmo essa pessoa que é chato, é arrogante, é esquisito, é intrometido, ele pede a salvação? Não entendi. Ele pede a salvação por vir no amor? Puxa, Não é a questão de perder a salvação. Se ele não amou, ele nunca teve. O Espírito Santo, aí já é outra doutrina que é da soteriologia, é o Espírito do amor de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos capacita a amar.
Se você um dia se converte de verdade, você recebe um poder que te capacita a amar. A prova para nós, seres humanos, de que a pessoa foi salva, são as boas obras, os frutos. Pelos frutos a gente conhece. Quando a gente vê que a pessoa ama, que a pessoa é justa, que a pessoa é correta, provavelmente, eu estou falando só para o julgamento humano, essa pessoa sofreu uma transformação de Deus. Porque o ser humano em si, ele não é dado a amar o próximo. Vou dar um exemplo. Deu uma tragédia lá, um terremoto, não sei o que, pá, morreu um monte de gente. Aí tem um cara lá que bebe, que fuma, que vai pro prostíbulo, que usa droga, que é roqueiro, que é todo tatuado, empresário, corrupto. Ele vê lá na televisão assim, dá um treco nele assim, ó. Pá. Mas espera aí, eu tenho minhas ferramentas, eu vou lá ajudar esse povo. Aí ele pega lá a motosserra dele, vai lá e encerra, socorre as pessoas, ele mesmo. A pessoa fala, você ficou louco, por que você está fazendo isso? Você não tem que fazer isso, vai cuidar da sua vida. Não, eu não sei por quê. Bateu um negócio assim em mim, eu vim. Tá? Então é preciso a gente entender que Deus faz isso até com a pessoa que é do mal. Eu não estou dizendo aqui de nenhum caso verdadeiro. Eu fiz uma miscelânea de tudo que eu já ouvi de histórias e criei um personagem fictício. Tá? Outro exemplo é o Ciro. O Ciro era um cara lá de outro país. Ele foi lá e Deus usou para salvar o povo. Outro exemplo poderia ser o próprio presidente Bolsonaro, até o Messias. Deus guardou ele lá há muito tempo lá dentro. Falou, agora eu vou botar um presidente que vai dizer que Deus é acima de todos. Quer dizer, são coisas assim improváveis que elas acontecem e aí só tem uma explicação. Deus. Então ninguém é bonzinho, ninguém sai fazendo bondade se Deus não tiver feito alguma coisa. Eu não estou dizendo que a pessoa é convertida, estou falando que existe uma coisa sobrenatural para fazer as coisas acontecerem. A igreja, ela é sobrenatural e o milagre está aí patente todos os dias, a todo momento, nesse sentido. Que nós somos pessoas diferentes, pessoas que deveriam se odiar, certo? E que Deus consegue fazer com que a gente montue aqui em nome de Deus. E a gente conviva, e a gente vira uma família, certo? Não estou falando que não tem problemas, eu estou falando que só o fato de já existir já é estranho. Já é estranho, não é normal, não é uma coisa normal, é estranho, a gente não tem afinidade, certo? Não temos afinidade, um veio lá de um lugar, outro veio lá do outro, um tem uma ideia daqui, outro tem uma ideia dali, e Deus coloca a gente e faz a coisa acontecer. Isso durante 2000 anos. O evangelho, que poderia ter sido uma seita qualquer na história, ele tomou o mundo inteiro, virou a maior, o cristianismo alcançou o mundo inteiro, virando a maior religião do mundo inteiro durante esses 2000 anos. Agora, os muçulmanos, pela quantidade de número que eles são, eles já estão se tornando a maior, certo? Mas os cristãos, a cultura cristã é uma coisa que entra e contamina a sociedade, ela mexe, ela contaminou a moral. Agora, esse negócio de politicamente correto é como se fosse o inverso, é a sociedade reagindo, rejeitando os princípios morais cristãos. Tudo aquilo que existia era cristianismo, eles estão colocando para fora. Não, agora não tem que mais ser assim, tem que ser assado, estão colocando para fora. Mas tudo que existe no mundo ocidental, principalmente, é tudo influência do cristianismo. Seja para as leis, eu estou falando sobre a sociedade, independente da pessoa ser crente ou não. Isso é coisa sobrenatural. É um homem que apareceu lá num país e ele fez com que o mundo inteiro mudasse. Ele separou a história entre antes dele e depois dele. Isso aí só pode ser de Deus, tá? Então são exemplos. Mas a gente está fugindo, eu me empolgo, a gente foge. Vamos voltar lá para os versículos, certo? Então Mateus aqui 25, eu vou ter que pular aqui um monte de coisa porque não dá, né? Vamos ver aqui. Ó, vou ler só o finalzinho aqui.
Versículo 31 do Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Isso é amor. Porque eu tive fome e vocês me deram de beber. Eu tive sede, né? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, vocês me receberam, hospitalidade. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu adoeci, vocês foram me visitar. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: quando, Senhor, te vimos com fome, te demos de comer, te vimos com sede, te demos de beber. Ou quando te vimos estrangeiros, te hospedamos, nu, te vestimos. Quando te vimos o enfermo e tal, e fomos ver. Aí Deus vai falar: todas as vezes vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. O critério é assim. O critério é assim. Deus está aqui. Deus. Pessoa, ser humano. Você quer chegar a Deus, você tem que respeitar a imagem de Deus no seu semelhante. Se você diz que ama a Deus, mas você não é capaz de reconhecer que o seu semelhante foi feito à imagem semelhante de Deus, e você odeia o seu semelhante, você está odiando a Deus, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus não aceita a hipocrisia. Deus não aceita. Para você chegar em Deus, você tem que passar no amor pelo seu semelhante. Se você não ama o seu semelhante, que é feito à imagem de Deus, esquece. Você está totalmente afastado de Deus. Não tem como. Ah, mas... Não dá para pular o próximo. Não, você tem que seguir em frente. Se você não for capaz de passar sobre a capacidade de amar o seu próximo, você não vai chegar em Deus. Esquece. É verdade. Não tem como. A regra é clara. Mateus capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor constituiu, né? Mateus capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Isso parece a figura do pastor, né? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, versículo 48, capítulo 24 de Mateus, versículo 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Olha o critério aí da falta de amor, né? Não ama, né? Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Certo? Não ama a igreja, não ama os crentes, ainda que seja difícil. Eu faço até uma piada sobre isso, né? João negou Jesus 3 vezes. Aí quando Jesus ressuscitou, Jesus chegou lá no meio da fogueira lá, estava todo mundo sentado lá em volta da fogueirinha lá.
Aí chega assim, Jesus olha para Pedro, Simão Pedro, você me ama? Jesus querendo restaurar Pedro, né? Deu 3 chances para ele, né? Simão Pedro, você me ama? Aí Pedro, sim, Senhor, te amo. Sabe, né, que eu te amo. Aí Jesus, não, mas eu quero saber. Aí tem lá um negócio lá no grego. Jesus fala, você me ama? E Pedro, não, você sabe que eu sou seu camarada, né? Não fala, não usa a palavra amor porque Pedro está com a consciência pesada. Ele não teve amor por Jesus. Ele falou que ia ser ponta firme, que ia estar presente, e na hora H ele fugiu, que nem todo mundo, certo? Aí Jesus chega de novo, eu quero saber se você me ama. Aí o Pedro, não, eu sou seu amigo, eu te curto muito lá, né, no Facebook, eu sou seu camarada, né? Ele diz, não é isso que eu estou perguntando, eu quero saber se você me ama, de verdade, igual eu te amo, se você é apaixonado por mim igual eu sou por você, né, aquele negócio de amor mesmo. Aí Pedro, Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus faz, né, a pegadinha, você me ama? Então você cuida das minhas ovelhas, né? É tipo assim, um castigo, né? Se você ama mesmo, você aguenta, porque as ovelhas de Jesus, eu vou te falar, viu, gente? Sinceramente, vocês são complicados, pelo amor de Deus, viu? Se a pessoa não tiver o dom, ela infarta. Porque vocês fazem passar raiva. Não, você... Uma das profissões, um dia saiu um negócio em algum lugar, uma das profissões mais perigosas do mundo, acho que foi o pastor lá falando, né? No encontro de pastores falando sobre isso, né? Uma das mais difíceis do mundo é lidar com pessoas e principalmente ser pastor, né? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que estava encoberto. Olha o segredo lá, o encoberto. Encoberto. Que seja bom, quer seja mal, certo? Está combinando com aquele versículo que a gente leu lá de Romanos. Esse aqui é Eclesiastes 12, 14. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar, ficar com raiva, com ódio do seu irmão, será réu de juízo. E qualquer dizer ao seu irmão raca, ou deve ser bobo, idiota, né? Seu cachorro, né? Será réu do sinédrio. Qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Olha como é que Deus pega para a pessoa, para ela ir para o fogo do inferno, se ela odeia o irmão, né? 10, 15. Em verdade, verdade vos digo, que no dia dos juízos será menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Pesando as coisas, Sodoma e Gomorra fizeram coisas terríveis, mas teve a cidade que rejeitou a Cristo, né? Tá bem enrolada também na história. Mateus 11, 22. Por isso vos digo que haverá menos rigor, tá? A mesma coisa. Mateus 12, 36. A mesma coisa, não. Mas eu vos digo que toda palavra, é negócio de não falar palavrão, né? Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. E não é só um palavrão, não. Qualquer bobagem. É por isso que o crente não tem que ficar fazendo piadinha falando bobagem. Mateus capítulo 12, 36. Mas eu vos digo, Jesus falando, que toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Toda a palavra que você disser que não serve para nada, que você escorregou, igual Moisés. Moisés não entrou na terra prometida depois de ter andado 40 anos no deserto, suportando aquele povo desgraçado que era o povo, certo? Povo idiota, porque ele foi lá, tirou o povo do Egito, o povo estava escravo, o povo saiu para ser livre, o povo vivia reclamando. Se fosse eu, na hora que Deus falou, eu vou matar todo mundo e fazer, eu falei, é isso aí! Morte aos... Mas não, Moisés ainda intercedeu pelo povo com toda a paciência. Moisés já tinha uns 80 anos também quando ele começou.
Já era uma pessoa muito paciente, sabia que o ser humano era difícil. Deus teve paciência com ele, aí ele resolveu ter paciência com o povo. Moisés era uma pessoa muito boa, né? Mas aí, apesar de tudo isso, ele só deu um deslize. Um negocinho assim. Ele perdeu a paciência com o povo. Deus falou, tira a água da pedra. Moisés estava irritado com o povo. Foi lá e bateu na pedra. Aí a água saiu. Só que a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Moisés pecou. Pecou por quê? Por causa do povo. Olha o povo aí de novo. O povo é uma maravilha. O povo para fazer o pastor pecar, para desandar a vida do pastor, destruir a vida do pastor, acabar com o casamento do pastor, fazer de tudo. O povo é uma maravilha, né? Profissão de risco essa daí, né? Então Moisés não entrou na terra prometida por causa de quê? Por causa que ele perdeu a paciência e deu um deslize. Motivado por quê? Pelo povo, porque o povo é uma maravilha, né? Por que eu falo essas coisas aqui? Porque a pessoa, hoje em dia, as pessoas quer ser pastor. Você só vai ser se Deus te chamar, se Deus te capacitar. Porque senão você vai entrar numa fria, você vai sofrer, você vai pegar câncer, você vai se suicidar, você não vai aguentar, seu casamento vai acabar, sua vida vai acabar. Os pastores, a maioria deles, eles morrem lá esquecidos, sem aposentadoria. É uma vida ingrata, trabalhou a vida inteira, fez a vida dos outros, casou, os filhos, fez, chega no final e é esquecido. É assim, tem sido assim durante muito tempo. Essa é a verdade. Continuando, Mateus 12, 41. Os ninivistas, mesma coisa do outro. A rainha do sul, 12, 42. Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis maior rigor. É o pessoal que é o mau pastor, é o pessoal que explora o povo e acha que está de boa. É o pessoal que está ali para pegar para si. Esses aí não sofrem pelo povo. Eles não sofrem. Saiu da porta da igreja, ele não leva problema para casa. O povo é massa de manobra. O povo serve para enriquecer. Esses caras aí, eles vão queimar lá no fogo do inferno. Eu sou contra esses caras. Por mim, a Polícia Federal tinha que bater na porta dessas mega igrejas aí, que fica prometendo cura a custo de dinheiro, e tinha que prender esse pessoal tudo, porque eles são máfia, eles não são igreja, eles não são crentes, eles estão errados, eles são ladrões. Você, em nome de dinheiro, você não tem como manipular Deus. Vou repetir, você não tem como obrigar Deus. Falar assim, ó, pro Miguel. Miguel, fala pra mim, Miguel, o que você tá precisando? Eu tô precisando de tal. Miguel, me dá 100 mil, que eu vou fazer Deus, eu vou subir lá no monte e eu vou fazer Deus mudar a sua história. Não tem como você garantir isso para ninguém. Você pode subir lá no monte, cortar um monte de bode, um monte de cordeiro. Você pode orar, jejuar, fazer. Você não manipula Deus. Isso é bruxaria. Você dizer que você vai obrigado. Não, porque eu vou subir, eu vou orar. Eu só vou descer de lá quando eu conseguir. Isso não existe. Olha o padre Quevedo aí. Não existe. Isso não existe. Ninguém tem autoridade sobre Deus para chegar e obrigar Deus a fazer nada. Deus faz se Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Não existe essa pessoa nesse mundo que você chega e ela é uma santa e ela te liga com Deus. E se você falar com ela é a mesma coisa que falar com Deus. Se você falando com ela e ela determinando, vai acontecer. Não existe esse negócio de determinar. Deus é Deus.
ponha-se no seu lugar de pateta, porque você está sendo pateta. Deus, ele faz do jeito dele, quando ele quer, como ele quer, se ele quer. Até para Paulo, que é um cara mais ligado com Deus, mais sofrido por Deus do que Paulo, e Deus falou para ele: Paulo, você está orando aí 3 vezes, a minha graça te basta, Paulo, você vai continuar com essa doença. Alguns imaginam que era uma doença na coluna, que devido às açoites, obrigado irmão, muito obrigado, devido aos açoites que ele recebia com aqueles ganchos, imagina que você fizesse uma corrente e colocasse essas chaves aqui tão duras na corrente, nos gominhos da corrente, e batesse na pessoa, você ia arrancar o couro da pessoa e você ia machucar, né? E nas açoites tinha como se fosse aquelas garrinhas de águia, né? Os grampos, né? O arame farpado, né? Você bater na pessoa com arame farpado, isso aí ia machucando toda a coluna, né? E arrancando os nervos. Então Paulo, ele poderia estar muito machucado e ele poderia sofrer uma coisa horrorosa, que é essas dores na coluna. Outro dia o meu cachorro machucou de alguma forma e ele gritou e ele não conseguia mais andar. A gente levou na médica de cachorro, né, que é o veterinário. Ela falou: isso é problema na coluna. E eu falei: que negócio é esse? Pra mim, eu nunca tinha visto. Meu pai falou: não, porque tem cachorro que até morre, ele fica arrastando assim, não consegue andar. Nós temos visitantes. Tudo bem, gente? Tudo bem, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no cantinho porque nós estamos em obras, né? Visitante não, membro da igreja. É, membros da igreja. Oi, membros da igreja, tudo bem? Que bom que vocês existem. Quem são vocês? Vocês sabiam que tem um pastor novo? Não sou eu sou filho dele. Então, né, tudo bem para vocês. Já faz um ano. Eles moram no litoral, Porque eles moram em Mongaguá, né? Tá bom, Eles irmão. estão passando para visita. Vocês, espero que vocês estejam bem, né? Que esteja tudo bem com vocês. Aí, poderia ter arrebentado toda a coluna. Paulo poderia estar com até um daqueles lá encravado. E Paulo, sofrido do jeito que era, intimidade com Deus do jeito que ele tinha, Deus disse não. Se para Paulo, que merecia, nosso conceito, Deus disse não, por que um Zé Mané qualquer de hoje em dia Deus vai dizer sim? O cara vai chegar e vai determinar, porque eu vou lá falar com Deus e eu determino a cura, porque eu tenho autoridade apostólica, profética e não sei o que. Quem é esse Zé Mané de hoje em dia que nem sofreu igual Paulo sofreu, nem foi açoitado? Nem foi açoitado. Como é que um Zé Mané desse garante que Deus vai obedecer, que vai conseguir de Deus o que a pessoa quer? Então, gente, vamos nos abrir para entendimento da Bíblia. Isso aí é um absurdo. Ninguém diz para Deus o que ele tem que fazer. É o contrário. É sempre o contrário. É Deus que diz para você o que você tem que fazer. Certo? Nós vimos aqui no culto, é para adorar a Deus. Hoje em dia, as pessoas vêm no culto para adorar a si mesmas. Elas querem receber. Aqui não é lugar de receber, aqui é lugar de dar. O objetivo de você vir aqui é para adorar a Deus, é para servir, não é para ser servido. Você vem aqui para você trazer, aí a Bíblia fala: ninguém venha diante de mim de mãos vazias. Você vem aqui trazer algo perante Deus, é o seu louvor, é a sua vida, as suas boas obras, certo? Não é para você receber, você não vem aqui procurando bem, você vem aqui agradecer, porque durante a semana Deus te deu ar, Deus já te deu ar, Deus já te deu saúde. Aí você vem aqui, você agradece a Deus, e aí você volta, você não vem pedir nada para Deus, você vem agradecer. A igreja, o templo, entre aspas, que eu não gosto de falar templo, né? Você vem para adorar a Deus. É Deus que tem que ser adorado. Não é para você ficar fazendo homenagem para pastor, para você ficar fazendo homenagem para o irmão. Não era para ser assim, ficar cantando parabéns. Aqui,
Nesse momento era para você falar com Deus, adorar a Deus. Deus, não o próximo. O próximo, se você tem que amar o seu irmão, você vai na casa durante a semana, vai ver se ele está precisando de alguma coisa. Aqui não é clube social, aqui é para adorar a Deus. Você quer conversar com seu irmão, quer ter amizade, vai durante a semana. Aqui você vem adorar a Deus, o foco é em Deus. Era para ser assim, mas as igrejas se perderam, né? Virou clubinho. É um lugar de social, onde eu vou encontrar o fulano no final de semana. Vou encontrar meus amiguinhos lá da religião. Marcos 6:11. E tantos quantos receberam, e tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudiu o pó dos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aquele que não recebe a palavra de Deus vai sofrer. Atos capítulo, isso aqui foi que eu li, foi Marcos 6:11. Atos capítulo 24, 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade chamarei. Paulo estava diante do governador Félix lá de Roma lá e tal. E aí Paulo falou sobre o juízo vindouro, que nem a gente acabou de ler aqui. E aí o cara ficou: vai ser assim, pesado assim? Opa, vamos continuar outro dia, tá? A doutrina do juízo vindouro. Vamos continuar aqui, ó, quer ver só? Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e manifestação do juízo de Deus. Já vou falar de novo. Dia do juízo não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa, porque é o dia da ira de Deus. E todos nós somos errados. E é o dia da prestação de contas. E Deus vai pedir a prestação de contas. Então é um dia de medo, é um dia de terror, é um dia de prestar contas. Não é uma coisa boa. É aquele dia que você está na sua escolinha lá, né? A prova final do ano lá, que se você não passar, você é reprovado. Não tem mais amizade com o professor nesse dia. O dia é o dia de provar. É o dia de prestar se você realmente... A amizade não vai te salvar nesse dia. Mas no juízo final tem um negocinho de amizade, sim. Nem tudo é esse rigor todo, né? Se você tiver fé, que eu falei que é amizade com Deus desde o começo do ano, você vai ser aprovado. Hebreus capítulo 6:2. E da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição do morto e do juízo eterno. Então são vários versículos que falam sobre o dia do juízo. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tiago 2:13. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não fez misericórdia. A misericórdia é sobre o juízo. Amor ao próximo. Misericórdia faz você passar tranquilo pelo juízo de Deus. Mas sem misericórdia, você não perdoou. Se você não perdoar aqueles que te ofendem, você também não vai ser perdoado. Vai ser sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Você vai ser tratado igual você tratou. É o dia do juízo, onde Deus vai pegar e vai... Agora, se você... E aí eu falo, negócio, né? Não é que você tem que ser perfeito. Às vezes parece pesado, Samuel exagera, parece um adolescente, coloca superlativo em tudo. Veja bem, eu falo, Deus não espera que você seja perfeito. Eu vou ser mais água com açúcar agora.
Mas pelo menos tenta. Pelo menos tenta. Deus sabe que você é imperfeito, mas se você tentar, já vai valer. Para Deus já vale. Vale a intenção, vale a intenção. Para Deus. Lembra do ladrão da cruz? O ladrão da cruz não batizou. Ladrão da cruz não tomou a ceia. Ladrão da cruz não frequentou a igreja, não aguentou os irmãos. E ele foi para o céu. O que vale é a intenção. Mas ele tentou, ele na hora ele defendeu Jesus ali, ele se arrependeu. É isso, certo? Agora, sobre nós, os que não morremos no exato momento que aceitou Jesus, a gente tem a responsabilidade de batizar, tomar a ceia, pregar o evangelho, que para mim é uma ordenança. Olha eu mudando a Constituição da Reforma Protestante, né? Pregar o evangelho, ordenança, vão fazer discípulos, ordenança. Há teólogos que vão discordar, né? Mas eu não estou nem aí, né? Para mim é ordenança. Continuando, Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Olha o mestre aqui, professor, pastor, sabendo que receberemos mais duro juízo. É aqueles irmãozinhos que quer ser. Olha o perigo. Se eu estou falando que é tão difícil você já ser um crente na igreja, quieto no seu canto, imagina se você está na liderança. Quanto mais responsabilidade, né? Igual o filme do Homem-Aranha, grandes poderes, grande responsabilidade, mais você vai responder no juízo. É por isso que eu fico preocupado, é por isso que eu grito, é por isso que eu falo grosso, é por isso que eu pego pesado, fazendo bem o meu trabalho da melhor maneira que eu posso, porque lá na frente eu vou prestar contas disso. Eu fico preocupado, Deus me capacitou, quer eu quisesse ou não, Deus me capacitou, e aqui estou eu capacitado. Ai de mim, se pela capacidade, pelos recursos que Deus me deu, eu não fizer as coisas bem feitas, dignas de todos esses recursos. Ai de mim, igual Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Lá na frente, eu vou prestar contas. Então não é só porque eu sou bonzinho, porque eu amo as pessoas. Eu tento ser bonzinho de verdade, eu tento amar as pessoas, certo? Elas são difíceis, mas eu tento. Mas não é só por amor de vós, diz o Senhor. É pelo meu próprio nome, porque eu quero estar bem na fita. Deus zela pelo nome dele, ele disse lá na Bíblia ano passado. Não é por amor de vocês, povo de Israel, porque eu sou bom. Eu tenho que falar igual Deus. Não é só por amor de vocês, é porque eu quero estar bem diante de Deus. O meu negócio é prestar contas para Deus. O pastor não é funcionário de vocês. O pastor trabalha para Deus. Vocês pagando ou não, o pastor tem que trabalhar. Se for pastor de verdade, ele vai ministrar. Não tem como, porque ele recebe de Deus. Ele é sustentado por Deus. Ele não presta conta para você, ele presta conta para Deus. Por isso que ele está lá em cima. Por isso que a gente está aqui embaixo. Por isso que as coisas são assim. Porque Deus escolhe e quer que seja assim. Certo? São as regrinhas. Mas a gente não vai entrar nessa doutrina, porque eu estou falando de escatologia. Não quero entrar nessa doutrina. Tem versículos para embasar o que eu falei? Tem. Vou falar agora? Não. 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou aos anjos, Deus não teve misericórdia nem dos anjos, quanto mais da gente. Não poupou os anjos quando pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então vamos relembrar o nosso desenho lá, que a gente já desenhou várias vezes. Inferno, dia do trono branco,
Aqui é o pezinho do trono, aqui é a poltrona, certo? Aqui é o trono. Lago de fogo, inferno, as cadeias, juízo, lago de fogo, destruição, segundo inferno. Isso aqui é novo, né? Porque na Bíblia não chama de segundo inferno, na Bíblia chama de segunda. Mas anjo morre? Não. Anjo não morre, está em segundo inferno para eles. Certo? Preservando em cadeias eternas para o dia do juízo. Dia do juízo tem que dar um castigo. Já está castigado? Como é que é isso? Então vai ter juízo de que não. Lago de fogo. A gente já viu isso na Bíblia. Inferno, juízo, destruição total, talvez. A gente vai analisar isso. Certo? Próximo. 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra. Agora lembra lá? Vou lembrar aquela sequência. Esse aqui é o versículo que embasa aquilo que eu falei nas aulas passadas. Milênio, não, tribulação, besta, anticristo, 3 anos e meio. Jesus Cristo vem, põe fim ao diabo, ao governo do anticristo. Armagedon, certo? Armagedon. Não vamos misturar com Gog e Magog. Milênio, 1000 anos. Certo? O diabo é derrotado, o diabo vem e volta aqui. Gog e Magog vem cercar a cidade. Magog. O diabo reúne o povo. Desce fogo do céu. Planeta Terra, game over. Acabou, morreu, destruído, pegou fogo. Dilúvio de fogo. Versículo que prova isso. 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que é que esse versículo diz? Qual que é o entendimento aqui? É que o dia do juízo começa aqui, ó. Com o fim de tudo. Morre todo mundo. O que que acontece? Desceu fogo do céu. É um meteoro que cai e destrói a terra. É o sol que explode. Não interessa. O mundo acabou. Por isso que vai ter que ter um novo céu e a nova terra. Não vai ser só um dilúvio. Não vai morrer só as pessoas. O mundo vai ser destruído. Aí morreu todo mundo. Dia do juízo. Trono branco. A multidão dos seres humanos de todas as épocas é separada em 2 blocos. Os bons e os maus. Juízo. Bons. Novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Maus. Lago de fogo. Segunda morte. Homens de todas as épocas e até os anjos, que a gente acabou de falar na tela no desenho anterior. Tem mais um versículo. Deixa eu ver se é só esse aqui. Se eu coloquei só esse. 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3,10, no mesmo capítulo. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Também refere àquele fogo
né, aquele final de tudo, como também o dia da vinda de Jesus, mas a gente vai entrar em detalhes depois. 2 Pedro 3,10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Alguém falou, acho que foi o Hernandes, o apóstolo Estevão Hernandes, né? Ele leu em algum lugar e falou, eu achei interessante. Numa época que eu prestava atenção no que ele falava, hoje em dia eu não quero nem saber. Que isso de os elementos ardendo se fundir, isso é nuclear. Quando você tem um calor muito intenso, uma pressão muito intensa, você, na energia nuclear, quando a bomba nuclear explode, qualquer coisa se derrete e se funde, de tão quente que é o negócio. Meu, dali não sofre nada. Eu estou falando de coisas duras, igual ferro. O que é madeira, o que é pedra, o que é água, nem tem como falar de fundir, porque não aguenta. Evapora. O mundo já era. Finish. Acabou. Certo? Todo queimado. Já era. Certo? Continuando. 1 João 4,17. A gente já leu isso aqui. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, porém dos falsos profetas. Vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Isso aqui é muito legal. O pessoal olha pra mim, Samuel, você é chato, você é bravo, você tem cara feia, mas é porque eu sou de verdade. Você tem que desconfiar do cara que fala manso, que parece uma ovelhinha. Vocês sabem muito bem do que eu estou me referindo. Parece um santo. Esse é mau. Esse que encobre a falha humana, que não mostra o lado humano, ele é dissimulado. Ninguém é perfeito assim. O ser humano não é perfeito. Então é muito mais fácil a gente confiar, e eu falo para vocês, minha opinião, segue se você quiser. Você foi inteligente, senão você vai ser enganado. Presta atenção nas pessoas que têm falhas, elas são verdadeiras. A pessoa que é toda perfeitinha é fake. Você vê a mulher bonita da internet, é botox, é photoshop, é fake. É fake, mas vai por mim. Se for totalmente perfeita por fora, por dentro, é uma cobra. Vai por mim, é fake, tá? Então assim, não existe ser humano perfeito. Então é melhor você confiar na pessoa que mostra as suas imperfeições. O psicopata, ele é perfeitinho. Se você vê uma pessoa perfeita demais, cuidado, ela pode ser um grande assassino, um psicopata. Pastor, só uma pergunta. Se tratando de pastor, como o pastor leu aí no versículo da Bíblia, o que a gente percebe hoje, o que o pastor acha dessa, que agora é mídia, né? É internet, é televisão, justamente, a gente vê cada pessoa assim, parece Cristo, do jeito que ele fala, língua. Eles não se importam com ninguém, são tudo mentirosos, safados, sem Eles falam vergonha, língua, eles falam revelação, eles vão no monte, eles oram, eles fazem Eu poderia acontecer. até falar uns outros palavrões mais fortes, mas não vou falar porque é errado, né? É isso que eles são, lixo, escória, certo? Ladrões, assassinos, estupradores, que pegam as criancinhas dos irmãos, que pegam, tem uns que pegam a mulher dos irmãos, falam, não, antes de você... É que não dá pra gente falar essas coisas podres, mas eles têm a capacidade de falar, você vai casar? Opa, a primeira noite com a sua mulher é minha. Escória, lixo, vermes malditos, certo? Nós, crentes, nós temos que ficar muito distante dessas coisas. Tem que ficar muito distante dessas coisas, certo?
A gente tem que ser de verdade, a gente tem que ser correto, certo? A Bíblia fala, se você for pecar, é melhor você pegar e arrancar o seu olho do que você pecar. Você é homem e você não aguenta, é melhor você se castrar do que você fazer o que é errado. É nesse sentido, a Bíblia pega pesado. É nesse sentido. O crente de verdade tem que se esforçar para ser correto. Certo? Mas essas pessoas, elas conseguem conviver. É tão fácil. É tão fácil. A pessoa diz que é boazinha, diz que é santa, diz que é bonitinha, mas ela está sentada em horror de dinheiro. Ela tem uma casa no sol. É só você olhar o que acontece fora daquele templo. Como que ela está lá sentada no meio da riqueza. Entendeu? Não combina com o evangelho. É só você se tocar disso. Se o cara fosse bom mesmo, ele não estava amontoado em horrores de dinheiro, não. Não é normal o crente ter posses e não ajudar os outros. O normal é você ter posses e você ajudar os outros. Quanto mais você tem, você é abençoado por Deus. Para poder abençoar. O crente não era para acumular riquezas. Minha mãe sempre fala, né? Até dormiu. É vovó. Não ajunteis tesouro da terra, né? É bíblico, né? Todo aquele que... Como é que é, mãe? Fala aí. Todo aquele que vai atrás de dinheiro cai. Amor é o dinheiro, a raiz de todos os males, né? Laço do diabo. Como é que é? Quem ama dinheiro nunca se fartará dele. Aí, ó. Certo? A gente não vive para ser isso. Jesus falou, ó, os ricos... A Bíblia fala tanto que os comunistas acham que a Bíblia é comunista, que ela fala tanto contra os ricos e que o crente quer ser um ricão. Tá errado. Vai queimar no fogo do inferno. Mas não adianta eu gritar, espernear, falar isso. Não é que você está errado de você ter. O problema é ter errado. Não é de você ter e você simplesmente ter e ostentar. Não é o problema, não é ostentar. O problema é enquanto você tem gente passando fome, você podia ajudar, mas você não ajuda. Eu não estou criticando você ter. Eu estou criticando o você ter poder para mudar tudo e você não mudar. É isso que está errado. É isso que está errado, entendeu? Que eu quero que vocês entendam. A questão do amor. Passa batido para mim, passa batido para vocês, mas no dia do juízo não vai passar. Eu estou aqui para falar a verdade. No dia do juízo, você vai ir para o caldeirão de fogo lá com o diabo. Vai morrer lá, ficar abraçado com o diabo lá, tostado lá, bem no churrasquinho, bem quentinho, vocês dois, bem abraçadinhos assim. Porque vocês se merecem, certo? O ser humano é assim. Ele fecha os olhos. Fecha os olhos. Tá lá na África, lá o pessoal morrendo, e os ricaços do mundo, sabe que esses ricaços do mundo, se eles quisessem, a África virava um paraíso com comida em abundância. O ser humano não presta e merece a morte por causa disso. Esse mundo vai ser destruído por causa disso, porque o ser humano é um lixo. É um lixo. Quem amou o ser humano é Deus, porque Deus é bom. Mas eu falo para o ser humano a verdade. Se eu fosse Deus... Graças a Deus você não é. Ó, eu tinha matado todo mundo umas 100 vezes ou mais, porque é muita maldade. O cara está comendo caviar enquanto ele sabe que a pessoa está lá sem ter o que comer e ele pode ajudar. Mas ele não ama, ele não se importa, ele não tem consciência, porque ele é mau. Só pode ser maldade. Certo? Continuando.
Acautelai-vos os falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque pelos seus frutos os conhecereis. Por causa de corne, Ó, aí continua. Versículo 20 do capítulo 7 de Mateus. Porquanto pelos seus frutos conhecereis. Nem todo, versículo 21, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Nós não éramos pastores, apóstolos, profetas? Em teu nome nós não expulsamos demônios lá na televisão? Sai, né? Em teu nome nós não fizemos muito milagre? A pessoa ficar pulando lá na televisão, né? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Eu os ignoro totalmente. Não dei nem audiência. O meu radar não detectou vocês, as suas boas obras. Desconheço. Por quê? O que acontece? Deus conhece a motivação. Deus se atenta para a motivação. Deus se atenta para o coração, para aquilo que é de verdade. Ele sabe o que é para ele dar atenção e o que não é para ele dar atenção. Tem gente que se faz para aparecer. Jesus brigava com os hipócritas, os fariseus que iam nas praças fazer as longas orações. Você acha que Deus vai gostar do cara que fica na televisão? Não vai. Diferente do ladrão, né? Ladrão? Que estava na cruz e teve o Sim. reconhecimento e a misericórdia, né? Sim, o ladrão, a coisa toda não é atitude simplesmente. Qualquer um, seja qualquer um, pode ser o pior dos homens. Se ele busca Deus, Deus está de coração, certo? De coração, Deus vai ouvir. Você pode ser um político de Brasília. Você pode ser um daqueles lá, aqueles, né? Não posso xingar porque senão eu posso ir preso, porque são tão perigosos, né? Tão fora da lei que eu posso ser preso se eu falar alguma coisa. Eles são tão fora da lei que eu posso ser preso. Eles prendem, se você falar mal, você vai preso, porque eles são errados, totalmente fora da lei, né? Então, continuando. Então, acabou. Então, vamos pro grosso. Isso aqui tudo, até agora, foi EBD normal. Não tem nada demais. Vamos entrar naquilo que é difícil. Ai, estou cansado porque eu fico gritando. Eu tenho problema no sistema nervoso. Se eu me exalto, a pressão sobe, fico passando mal. Eu tinha tentado mostrar uma coisa para os irmãos que era assim, uma cruz, o ser humano, a história, veio um meteoro e acaba com a história humana. Eu desenhei isso aqui porque uma coisa que a gente que usa um recurso mais técnico, a minha profissão fora da igreja é ser técnico, né? A gente trabalha fazendo abstração, fazendo aquilo que é o método do Jack, o estripador, que é ir por partes. Então a gente pega um pequeno pedaço, foca naquele pequeno pedaço e analisa ele criteriosamente. Então eu fiz aqui eu estou sendo reducionista, eu estou fazendo uma diminuição do resumo de tudo, para a gente ter uma visão bem clara sobre um determinado assunto. Então imagina que Deus mandou o Filho dele ao mundo para salvar a humanidade, certo? Não interessa as coisas antes, interessa daqui para frente. Esse pessoal aqui só vai ser salvo se tiver a fé, a sombra da cruz, né? Imagina que tem o sol, ó, eu já vou criar mais um negócio no desenho, tem o sol da justiça aqui, a sombra da cruz está sobre a humanidade até o fim dos tempos. No fim dos tempos, dia do juízo final, certo? Começa aqui o juízo final. Veio o meteoro e mata todo mundo. Morreu todo mundo. O pessoal vai se ver diante do grande trono branco. Vou desenhar aqui uma cadeira. Deixa eu ver se eu consigo desenhar a cadeira. Certo? Grande trono branco. Todos os seres humanos de todas as épocas,
certo? E vai ter o juízo. Aí eu falei para os irmãos, trabalhem comigo, imaginem, vamos junto comigo, que aqui, nessa Bíblia aqui, nessa história aqui, não existe esse negócio de morreu e vai para o céu. Não existe o céu e nem o inferno. Quando a pessoa morre, na nossa teologia, no nosso pensamento normal, tem uma bifurcação. Ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa vai para o inferno. Certo? Não existe isso aqui, nessa realidade aqui paralela que eu inventei, só para a gente entender. Aqui, as pessoas acreditam, e a promessa de Deus aqui para as pessoas é apenas uma só, ressurreição. Então a pessoa morta, ela não existe. Ela espera que ela vai voltar a existir na ressurreição do dia do juízo. E isso aí é parecido com a nossa Bíblia. Então é preciso ressuscitar para estar diante do dia do juízo. Então, o mundo acaba, dia do juízo. Todo mundo de pé. É aqui que vai ser determinado se a pessoa vai para o céu ou se a pessoa vai para o inferno. O céu e o inferno estão aqui. Aqui. Aqui não tem. É aqui. Então a gente simplificou bastante. O céu e do inferno vai para lá. Não tem dois céu e inferno, é um céu e inferno só. Bom, nós estivemos até agora falando sobre os versículos da Bíblia que diz os critérios do julgamento de como vai ser feito o julgamento do juízo final, certo? Então veja bem, que interessante. Muitas pessoas no mundo inteiro, eu já falei isso numa outra aula, elas acreditam mais ou menos dessa forma, tá? De que existe um Deus, independente de ser Cristo ou não, e que você vai morrer e você vai prestar contas para esse Deus. E dali vai ser decidido o seu destino eterno. Aqui é a eternidade, né? A condição final. Certo? Para onde que as pessoas vão e vai ficar definitivo. Então, nesse mundo aqui, existe a crença de que está tudo desorganizado. O bom e o mal, eles andam juntos. E não existe distinção entre eles. Mas a justiça que vem depois da morte é que vai ser feita a distinção. E nem se acha lugar para o mal aqui. Aqui não é homem e mulher não, né? É o bom e o mal. O vermelhinho é o cara que está à esquerda do trono. Certo? Então o bom e o mal. Pastor Samuel, depois da morte, até chegar o juízo final, até chegar o último dia da ressurreição, que vem a ressurreição, como é que fica esse período? Da morte até lá. Nessa história aqui, todo mundo que morre deixa de existir. Não está dormindo, não está tendo pesadelo, não está tendo nada. E tem algumas teorias que falam que está no sono, dorme. Sim, essa aqui é uma parábola. Que nesse mundinho aqui, simplesmente está inconsciente. Chegou lá, e aqui é todo mundo o dia do juízo é todo mundo de todas as épocas da história da humanidade. Vamos supor que aqui é o começo da história da humanidade. Então é todo mundo de todas as épocas. Então no dia do juízo está todo mundo diante do trono. Esse mapa que eu fiz aqui gente, eu ando meio ruim, viu? Quer uma ajuda aí? Não, tá tudo bem. Mas o que eu preciso de ajuda, você não vai conseguir ajudar, que é internamente. Não, E a pressão está subindo. Dia Deus, confiar que vai dar certo. Vai que Deus te ouve, né? A Bíblia fala que a oração do justo pode muito seus efeitos, tal. Que Elias era um homem igual a nós, orou, certo? Então, enquanto eu falei que ninguém pode forçar a Deus, não quer dizer que você não possa orar, que você não deva orar. Jesus incentivou você a orar e orar constantemente, certo? Só que
entenda, é uma súplica pela misericórdia de Deus. Deus pode ouvir, ele pode não ouvir, ele pode dizer sim, ou ele pode dizer não, certo? Aqui, esse mapa aqui, eu fiz ele porque ele resolve o problema. Qual que é o problema? O problema é que esse negócio de o pessoal fica no céu, no inferno, aí ele sobe, aí ele desce, porque, por exemplo, no dia da vinda de Jesus, né, a ressurreição dos mortos, Jesus traz a pessoa do céu, né, porque assim, a pessoa está morta, né, aí o arrebatamento faz a pessoa ressuscitar, sobe, nuvenzinha, e desce para reinar os 1000 anos, né? Então, aí a pessoa estava lá já no céu. Ó, a pessoa morreu aqui, foi para o céu, certo? Então ela estava no céu. Aí ela tem que ressuscitar. Ela vem, pega o corpo dela aqui, aí ela sobe para o céu de novo, na vinda de Jesus, aí ela desce com Jesus de novo. É complicado, né? Então eu simplifico esse desenho, essas explicações todas nisso aqui. E ele é bem fácil de entender, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é uma mistura que eu fiz um áudio há um ano e pouco atrás, 2 anos já, com o irmão Eliseu, que era da igreja do Dom José, que eu conheci lá no Dom José, que era 2 coisas: o sono da alma, que os adventistas pregam, que a pessoa fica inconsciente, e dos presbiterianos, essa doutrina aqui, de que a volta de Jesus, o arrebatamento e tudo mais, tudo acontece um evento só. A destruição da terra já é o dia do juízo, já é tudo uma coisa só. Não existe nada, não existe arrebatamento, anticristo, etc, é tudo uma coisa só, certo? Então é bem interessante aqui, porque a pessoa morre e está inconsciente. Todos morrem, de todas as épocas, estão inconscientes. Aí elas vão despertar todos no dia do juízo final, certo? Então fica bem organizado, porque todo mundo que morreu durante toda a história da humanidade, todo mundo que morre, eu estou aqui no ano, aqui é o ano 5000, vamos dizer aqui, 5000, aqui é o ano 2, eu morri aqui no ano 2, e eu vou acordar aqui no dia do juízo final. Eu morri aqui no ano 100, eu vou acordar na mesma hora junto com meu irmão no dia do juízo final. Eu morri aqui no ano 2000, todo mundo vai acordar no mesmo horário, na mesma hora. Então não existe essa diferença de tempo. Todo mundo que morre, aquela ida para o céu, aquele julgamento para ir para o céu, quando a pessoa morre no nosso instante aqui, ela acontece imediatamente aqui. No último dia. No último dia. Aquela bifurcação, a pessoa morre aqui, vai ser decidido se ela vai para o céu ou para o inferno, ela existe aqui. Ela ocorre aqui. Então a pessoa morre, ela já aparece no último dia, que é o dia do juízo. Todo mundo que morre aparece no último dia, que é o dia do juízo. Mas a Bíblia não diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro? Aqui não é a Bíblia. Aqui é uma parábola. É só para a gente entender. Depois da morte, segue seu juízo. Exatamente. Não existe negócio de céu e inferno. Morreu, juízo final. Céu e inferno está aqui, depois. Por quê? Para que a gente está entendendo isso? Porque isso daqui é uma maneira muito simples que ela resolve um monte de problema de subida, de descida, tá? E simplifica para a gente entender. Morreu, o céu e o inferno vai vir depois. Morreu, todos nós vamos direto para o dia do juízo. E ali é decidido não temporariamente um céu temporário, mas um céu definitivo. Definitivo. Não é temporário, definitivo. O
julgamento é um julgamento só, não existe o pré-julgamento. No céu temporário, inferno temporário, a pessoa fica no inferno, no inferno, né? Dia do juízo final, oh, meu Deus do céu, cadeirinha, né? Do juízo final. E aí depois, novo inferno, segundo inferno. Não tem segundo inferno, é tudo um inferno só. Morreu, juízo final, inferno. Simplificado. Um céu só definitivo, que é o novo céu, nova terra. Um inferno só definitivo. Morreu, juízo, destino eterno. Acabou. Tudo focado no juízo final. Então a gente faz um foco muito grande no juízo final. Aceita Jesus para que você escape no dia do juízo final. Seja esperto, seja malandro. Eu tenho que falar assim, pode ser, seja esperto, seja malandro. Aceita Jesus, é uma coisa inteligente. Então, isso aqui é uma forma bem reduzida, muito importante, que ajuda a gente a entender claramente o quão é importante o juízo e a ressurreição. Porque só vai para o céu quem existe. E a pessoa só existe se ela tem um corpo. Então a ressurreição é muito importante. Se existe corpo, existe pessoa. Se não existe corpo, não existe pessoa. Não tem aquela separação de alma e corpo, igual o céu e o inferno, aqui tradicional. Existe um porquê para a ressurreição nesse desenho aqui. A ressurreição permite o julgamento, porque você só pode ser julgado no corpo. Você só vai para um outro planeta, que é o novo céu, a nova terra, num corpo, que é o que a nossa Bíblia fala. Só que a gente aqui criou um negócio de divisão espiritual, onde existe o fantasminha. Aqui nesse mapa aqui não tem fantasminha. Ou você tem um corpo, ou você não tem um corpo. E assim eu justifico a necessidade de existir a ressurreição, de ter um corpo. Ressuscitou, céu, novo planeta, inferno. E aqui eu posso dizer que é um outro planeta. Eu não creio, apesar de alguns falarem sobre destruição, sobre aniquilação, sobre deixar de existir, eu não creio que a pessoa vai deixar de existir. Tá difícil. As minhas forças estão acabando. Mas eu já vou encerrar, porque senão não vou aguentar. Então, Deus, na minha entendimento teológico, Deus ele não pode matar, fazer a pessoa deixar de existir, porque ele é contra a morte. Deus é vida, Deus é luz, ele não pode negar a ele mesmo. Então, essa aniquilação que as pessoas falam, tanto aqui, essa não existência aqui, né, seria mais como aquela doutrina dos adventistas de sono, né, de inconsciência, mas não deixar de existir, né. Então, Deus ele é contra essa questão da pessoa deixar de existir, porque ele é vida. Isso seria algo contrário à natureza dele. Então, essa destinação aqui combina com aqueles versículos do choro e ranger de dentes, do sofrimento. Aí eu fiz, então, nesses áudios, vocês podem ver, tá lá no meu canalzinho lá, esses áudios, eu vou falar então, por exemplo, do inferno, como um inferno, como se fosse um planeta deserto, por exemplo, onde a pessoa fica debaixo do sol escaldante e fica vagando ali, procurando água e não acha porque não tem, que é um planeta cru, deserto. Então vamos supor que essa terra aqui pegou fogo, tudo foi destruído, só ficou um deserto, e essas pessoas são ressuscitadas e deixadas aqui, diabo, todo mundo preso aqui, vagando, não tem comida, não tem água, só tem fogo, né? Eles vivem vagando aqui, vivos para sempre, imortais, né? E esquecidos por Deus. Morte, no sentido espiritual, é separação, afastamento, preso na condição ali para sempre. O ser humano foi preso nessa condição para sempre, até o fim da nossa vida. Se a nossa vida fosse 1000 anos a gente sofrendo aqui na terra, ficar trabalhando, foi o caso de Adão, viveu quase 1000 anos. Deus não tem problema nenhum com isso. Uma coisa que ele não aceita é a morte, então eu acredito que ele vai fazer dessa forma mesmo.
Então esse negócio de falar é menos cruel Deus extinguir a pessoa, eu acredito que não, porque Deus, ele é contra a morte, e para ele é menos cruel deixar a pessoa viva, mesmo que seja sofrendo. E aí eu trato isso aqui, né, nessa questão desse tipo de inferno, como um sofrimento grande, mas é uma coisa que você vai viver e que você vai, entre aspas, suportar, você vai se adaptar. Não que você não vai sofrer, tá? O que eu estou querendo dizer? É que seria, eu não sei, não vou saber te explicar muito bem, mas seria que essa condição aqui é uma opção. É uma opção que não é a melhor opção, é a pior opção possível. É um sofrimento, mas ainda assim é uma opção para muitas pessoas. Muitas pessoas então vão optar por isso e vão ser condenadas. Mas aqui aí as pessoas falam uma brincadeira no concílio de teologia teste para você, fala: Deus, ele está em todo lugar, tá? Deus está no inferno. Vocês não entenderam. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Se ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele pode estar no inferno? Ele está vendo, ele vê todos os lugares. A resposta do teólogo é: Deus vê, mas não conta. Mas eu digo que sim. Porque esse manter as pessoas aqui é graça, é misericórdia, porque ele não aniquilou elas. Então, existe graça, misericórdia até aqui no inferno. Manter as pessoas vivas, para mim, é misericórdia. Prova disso é o próprio Lúcifer, na hora que ele se rebela. Deus poderia aniquilar ele. Matar ele na hora. Entendeu? Não matou. Não matou. Ele preferiu deixar ele abaixo, né? Então ele vê. Ele não interfere nos planos dele, né? Sim. Mas aqui é uma prisão. Aqui é uma prisão. Então, ele está então, não numa solitária, né? Mas num presídio, vamos ver aqui aquele presídio grande que tinha aqui em São Paulo, né? Exatamente, aquela... Carandiru é no inferno. Entendeu? O lugar horrível. Não sei se vocês sabem, mas essas prisões são horríveis. Sim. Porque, imagina, é um lugar nojento, super lotado, você não dá nem para respirar direito, 300.000 pessoas lá dentro. E aí imagina um esgoto, que é aquele lugar, e rato andando em cima de você, e fezes, urina. Todo mundo amontoado. Horrível, é impensável o ser humano viver. Aqui não é uma boa parecendo com isso aqui. Mas a pessoa não está morta, a pessoa está viva, tá? Não é a pena capital. Então assim, eu entendo que Deus trabalha dessa forma. Então eu entendo que esse sofrimento aqui é um sofrimento, um baita de sofrimento, mas ainda tem misericórdia de Deus aqui, porque Deus é assim, misericórdia até o fim. Na nossa opinião, talvez a gente resolva. Não, apaga logo esse negócio. Foi o caso de Carandiru, né? Muitos pensavam da vida que aconteceu, né? Encerra isso. Deixar o ser humano sofrer não é cruel, mata logo. A gente, nossa bondade me assusta. Não é? Terrível mesmo, entendeu? Eu sou tão misericordioso, eu vou matar logo, em vez de deixar sofrer, aí, mata logo. Mas Deus não pensa assim não. Deus deixa a pessoa viver. Vai viver nas regras de Deus, o sofrimento. Mas vai viver. Você tem aí sua liberdade de você andar, vasculhar aí o deserto aí, andar o quanto você quiser, não vai achar nada. Você não vai causar mais problema para ninguém, mas eu também não vou te matar. Mas a graça de Deus, ela é tão grande que ela deixa o homem decidir, escolher o que ele quer. Sim, mas é uma escolha. É livre-arbítrio, né? É algo maravilhoso, né? Tá? Então, eu queria focar na importância, por isso que eu falei em tantos versículos sobre isso. Como eu falei para os irmãos, tudo culmina aqui. É tudo para esse dia. É o dia do fechamento da Bíblia. É aqui. Aqui já é outra Bíblia. Não que vai ter o mesmo conflito. O bem e o mal é separado. Isso é uma coisa filosófica aqui. Esqueci de falar. Aqui, a condição da nossa vida é de injustiça. O bom e o mal vivem junto. Aí o conceito desse juízo, ele é uma solução desse problema aqui, porque ele separa o que é bom e o que é mal.
o que é bom volta para o paraíso. Aqueles pensamentos primórdios que eu estava falando lá, está lá no outro vídeo, não dá para ficar repetindo, senão estoura demais. Mas é essa a esperança da pessoa retornar para o paraíso, e daqueles que não merecem realmente o paraíso ficarem delegados ao sofrimento. Então isso é a justiça, a separação entre aqueles que merecem e aqueles que não merecem entre aspas, o pensamento do ser humano, tá? Então esse juízo final resolve esse problema desse convívio entre o bom e o mal, entre o Caim e o Abel, né? Então o Abel vai para o céu, o Caim vai para o inferno. Então, veja bem, a condenação eterna que Jesus tanto fala nos evangelhos, a pregação do evangelho é: salvai-vos da condenação eterna através de mim. Eu sou a ressurreição e a vida, ressurreição e vida. Eu sou a porta de entrada para o céu, eu sou o caminho. Salvem-se da condenação eterna. É tudo focado no dia do juízo, porque vai chegar o dia que você vai ser condenado. Aqui você não está sendo condenado, você está livre, porque você é mau e você oprime o que é bom. Você tem uma liberdade até para interferir na liberdade dos outros. Mas aqui é prisão, aqui você não interfere mais, está separado. Então, todo o evangelho, Jesus está falando, vocês têm que se salvar, porque vai vir o juízo de Deus, vai ser o dia que Deus vai querer que essa bagunça acabe. Que essa bagunça acabe. Enquanto o dilúvio foi algo que Deus fez exatamente um juízo, só que ele não pôs um fim à humanidade em si, esse daqui já não é a mesma coisa. Ele põe um fim à humanidade em si. Ele põe um fim, porque a humanidade é separada. O dilúvio só sobrou Noé, foi uma separação, uma espécie de separação. Mas a humanidade continuou caída. Aqui, esse corpo aqui, ele não é sujeito ao pecado. Esse corpo, além da ressurreição que ele recebe, não é o mesmo corpo. A aparência é a mesma, mas ele é um corpo igual de anjo. Imortal. Aqui é vida imortal e vida imortal. Não tem morte. A morte está aqui. A morte é essa linha aqui. Não tem esse negócio de morte. É outra realidade. É outra realidade. Aqui é como os anjos, imortais. Anjos e homens condenados na mesma condenação. Qual que é a condenação? A condenação do diabo. Como que Deus criou o inferno? O inferno, a Bíblia fala, foi criado para o diabo e seus anjos. Não é para o ser humano. Mas quem quer seguir o caminho do diabo vai parar no inferno. Então Deus colocou aqui dois modelos, Jesus e o diabão, certo? Ele permitiu o diabão existir. E aí o diabão, ele é o rei dos pecadores, certo? Quem quer ser filho de Deus vai seguir o modelo de Jesus, vai ir para o céu. Quem quer ser rebelde como o diabo foi e não obedeceu a Deus, pecado de rebelião, que a Bíblia fala que rebelião e feitiçaria são a mesma coisa, certo? Ele vai seguir o modelo do diabo e vai cair nesse modelinho aqui dos ímpios e vai ser condenado à condenação do diabo. Então Deus, aqui é o bode e o cordeiro. Cordeiro. Bode. Acho que eu já me recuperei. Bode, certo? Você escolhe a quem você quer seguir. Se você viver como filho de Deus, você vai ser aceito. Mas se você viver como um filho do diabo, você vai ser condenado. Não existe meio termo. Aqui na Bíblia, começa a gritar. Não existe meio termo. É 11 horas já. Vamos encerrar. Ou você segue o modelo de filho de Deus, ou você segue o diabo. Ou você tem por pai a Deus,
ou você tem por pai o diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não existe aqui, não, eu sou filho de mim mesmo, eu sou o cara. Não. Não tem. Não tem. Aquele que está no pecado, ele é inimigo de Deus. E o diabo, a palavra Satã, significa inimigo, opositor. Certo? Então você é submisso, escravo de Deus, servo de Deus, filho de Deus, obediente a Deus, ou você é independente. Todo mundo que empina o nariz, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, ele é o quê? Filho do diabo. Opa, talvez me exaltando. Ele é filho do diabo, porque ele não quer se submeter a Deus. Ele é nariz empinado, ele fala que ele é o dono da vida dele, que ele faz a vida dele que ele quer. Quem faz isso é o diabo. Você está seguindo o exemplo do diabo. Você vai receber aquilo que o diabo recebe. É justo. Então, o nosso pecado, independente do pecado de Adão e Eva, é a gente cuspir na cara de Deus e viver a nossa vida do jeito que a gente quer, sem perguntar para Deus qual que é a opinião dele. Arrogância, livre-arbítrio, independência. Quando você sujeita o seu livre-arbítrio a Deus e se humilha, você é aceito e você tem lugar na casa de Deus, onde Deus é o Pai e Ele manda. Agora, se você não quer obedecer o Pai, você sai fora. O filho pródigo. Opa. O filho, oh meu Deus do céu, o filho pródigo. Então tudo é muito sério, porque a forma como você escolhe viver vai determinar a forma como você vai morrer, você vai viver eternamente. Aqui é um teste temporário, a história é um teste temporário, não existe um céu temporário ou inferno temporário, mas uma vida humana temporária, uma condição humana temporária. O plano de Deus era um paraíso, o ser humano se desviou para esse problema temporário que a gente está vivendo. Esse mundo aqui é uma realidade que não deveria existir, ela é a realidade alternativa, a realidade real é o plano de Deus aqui. Aí eu falo que Deus, diferente do calvinista, eu falo que Deus predestinou a todos. Quando Deus criou o humano, Deus queria que todos fossem salvos, que todos estivessem no céu. Mas aí o ser humano está nessa condição que o ser humano escolheu. Ainda estamos num momento em que dá para escolher, ainda dá para voltar para onde era para nós estarmos, ou para a gente se perder definitivamente. Então, acho que por hoje é só. Vamos orar. Irmã missionária Tânia, você pode orar para a gente para encerrar essa aula? Pai, nós queremos te louvar, agradecer ao Senhor por tudo quanto nós aprendemos nesta manhã. Que o Senhor possa deixar em nosso coração, em nossa mente, e que possamos entender. Sabemos que o Teu Espírito Santo é quem ministra, é quem nos ensina também. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio em estudarmos a Tua Palavra. Obrigada pela vida do pastor Samuel. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, dando saúde, Deus, controlando sua pressão arterial. Nós sabemos que o Senhor conhece o teu filho e conhece suas necessidades físicas. Continua abençoando a vida dele. Obrigada pelos nossos amigos de Israel e Terezinha. Que o Senhor abençoe este casal, Deus. Muito obrigada porque o Senhor trouxe ele até a nossa casa, a tua casa hoje. Que o Senhor renove suas forças, sua fé, continue lhe dando saúde e muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela paciência, irmãos. Desculpem qualquer coisa.